Obrigado, Jesus. Vamos abrir lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, versículo 3. Não tem como falar sobre palavra sem falar desse texto, né? 2 Timóteo, versículo 3. Capítulo 3, perdão, versículo 14. Aleluia, amém? Todo mundo achou? Deus é bom. Vamos ler então. Diz assim: tu, porém, permanece. Eu amo essa palavra, amém, igreja? Permanece. Cutuca o irmão, fala: permanece, irmão. Permanece, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde que, igreja? Desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem te tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim do quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. E o quê? E perfeitamente habilitado para toda obra. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa palavra maravilhosa, amém? Deus é bom. Então, Paulo aqui, ele está falando para Timóteo, falando: permanece na palavra, permanece naquilo que você aprendeu, Timóteo, fica firme nisso, porque se a gente for ver o contexto do capítulo 3 mesmo, vai ser aquele famoso texto que diz assim: nos últimos dias haverão homens egoístas, avarentos, né, amantes de si mesmo. Ele fala assim: nos últimos dias a coisa vai estar feia, os homens vão estar desviados. E em Mateus 24 fala, né, que o amor esfriará, muitos perderão a fé. Mas Timóteo, permanece na palavra, naquilo que você aprendeu. Não importa o que as pessoas estão vivendo, dizendo. Ele fala uma palavra aqui que é legal, que ele fala assim, ó. Ele começa assim, ó: tu, porém. Irmãos, não importa o que os outros estão fazendo, tu, porém, você não é igual a eles. A Tainá me fala que quando ela era menina, há pouquíssimo tempo atrás, e ela falava para a mãe, para o pai, falava assim: não, mas todo mundo. E a resposta era: você não é todo mundo. É ou não é, amor? Então, Paulo fala assim: tu, porém, permanece. Não importa eles, você é diferente. Você permanece na escritura. Existem alguns salmos que diz, quando Davi fala assim: tá tudo bagunçado, tem guerra, pessoas perseguindo. Ele fala assim: e quanto a mim, louvarei ao Senhor. Não importam eles, e quanto a mim, louvarei ao Senhor. Amém, irmãos? E quanto à igreja, a igreja não é igual ao mundo. E quanto a nós permaneceremos na escritura. Não importa como o mundo tem caminhado, não importa o que eles estão dizendo que é certo. Quanto a nós, permaneceremos na palavra. Nós não somos igual ao mundo. Amém? Então, irmão, tu, porém, permanece. Tu, porém, permanece na palavra. Glória a Deus. E vamos lá. E ele diz assim, outro ponto que eu gostei é que ele fala assim de Timóteo. No 15 ele fala assim:
desde a infância sabes as sagradas escrituras. Amém? E a gente sabe que o judeu, ele tem por cultura essa implantação da palavra de Deus, da Torá, na cabeça das crianças. E ele fala que você, Timóteo, desde a infância conhece as sagradas escrituras. E o que eu queria falar aqui, irmãos? Nossos filhos, desde a infância, precisam conhecer as sagradas escrituras. Eu coloquei aqui uma frase que eu gostei, que é assim, ó: as nossas crianças precisam saber mais sobre o Sansão, o fortão do cabelão, do que a Peppa Pig. Amém? Eles precisam cantar. Hoje a gente fez o nosso culto no lar, e o louvor em casa hoje foi esse: Sansão, o fortão do cabelão, que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão. Vocês não conhecem? Oh, irmãos, isso é gospel. Mas assim, esse foi a adoração hoje no culto no lar. Por quê? Porque o Davi vai saber mais sobre o Sansão, fortão do cabelão, do que a Peppa Pig. Por mais que esteja difícil tirar a patrulha canina dele. Amém? É bênção. Mas nossos filhos têm que crescer, irmãos, com isso. Tanto que lá em Deuteronômio 6 ele vai falar assim: inculcar a palavra, colocar na cuca, né? Inculque a palavra, fale dela quando você estiver na mesa, quando você estiver andando com seus filhos no caminho, tudo para que a palavra esteja fluindo em toda a infância das crianças. E hoje isso se faz ainda mais necessário, porque outras pessoas estão tentando inculcar na cabeça das crianças. Hoje tem muitas coisas para inculcar na cabeça das crianças, é ou não é, irmãos? Glória a Deus. E Timóteo, desde a infância, sabia, conhecia as sagradas escrituras. Glória a Deus. No 16 ele fala: toda escritura é inspirada por Deus para quê, igreja? Para ensinar, para repreender. Olha, repreender, irmãos, amém? Não é só passar a mão na cabeça. Repreender, corrigir e educar, amém? Então a palavra de Deus, ela é inspirada para ensinar, repreender, corrigir, educar. Para quê? O que o texto diz? Para que o homem de Deus, aleluia, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Educar, repreender, corrigir. Para quê? Para que seja perfeito. Amém? Então, se você hoje não é um homem perfeito, assim como eu, você precisa ser educado, repreendido, ensinado, para que você cresça e seja perfeito. E ele continua: e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. E Deus, ele ama aperfeiçoar. Para que serve os 5 ministérios? Profetas, apóstolos, evangelistas, vamos lá, mestres, faltou um, qual que é? E pastores. Para que serve? Para aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. E aqui ele fala que a palavra vai nos aperfeiçoar, vai nos capacitar, nos habilitar para sermos homens de Deus perfeitos. Irmãos, quem tem sentido falta de homens de Deus perfeitos, mulheres de Deus perfeitas? Meu Deus, precisamos disso. Amém? Sermos aperfeiçoados pela palavra. E Deus ama isso.
Ele criou uma estrutura para aperfeiçoar a igreja. Amém? Deus é bom. Glória a Deus. Vamos lá para 2 Timóteo 2,15. Um pouquinho antes. Só a introdução por enquanto, amém? Um pouquinho, volta lá uma página. 2,15. Olha o que ele fala para Timóteo, amém, irmãos? Acharam aí, né? Ele fala assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus, o quê? Aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que faz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Ainda um pouco nessa linha de que Deus quer nos aperfeiçoar pela palavra, ele fala: Timóteo, apresenta-te a Deus aprovado, amém? Essa palavra aprovado, no original, ela representa essas pessoas aqui, ó. A palavra em si é dokimos, que eram os homens que eram como se eles trabalhassem na casa da moeda, amém? Antigamente não tinha nota, era moeda, que fazia ali, derretia o ferro, colocava nas forminhas, saía as moedas. E esses homens, eles colocavam essas moedas no mercado. E assim como hoje, que tem muita falsificação, quem já pegou uma nota falsa? Não era diferente, tinha falsificação de moeda. E existia esses homens que colocavam as moedas no mercado, que permitia rodar moedas falsas. Porém, os dóquimos eram homens íntegros, que nada falsificado passava por eles. Nada. Eram homens íntegros que uma moeda falsa ele não circulava no mercado. Ele não aceitava. Esses são homens aprovados. Eles não aceitam a falsificação. Eles não aceitam o meia boca, o mais ou menos. Eles aceitam o que é verdadeiro. Esses são os homens aprovados. E Paulo fala para Timóteo: apresenta a Deus assim, aprovado. Nada falso vai passar por você. Por isso, e a palavra de Deus é a base, porque a palavra é o que é a verdade. Tudo que é diferente da palavra não passa pelos dóquimos, pelos aprovados, amém? Deus está procurando homens aprovados, homens que irão checar nas sagradas escrituras se é verdade ou se é mentira. Homens que vão checar, assim como os irmãos de Bereia, né, Dan? Paulo vinha pregar lá na cidade de Bereia. Os caras, calma aí, vamos ver se isso é verdade. Pega as escrituras, vamos ver se o que Paulo está falando é verdade. Ah, é verdade. Conferiam as escrituras, não aceitavam uma mensagem falsificada. Meus irmãos, nós temos que ser homens aprovados, mulheres aprovadas, que não vão se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Se alguém vier falar algo que você fala assim: opa, vamos checar na palavra, amém? Então cheque na palavra tudo que eu vou falar hoje, amém? Em nome de Jesus. E aí ele continua: então se apresenta aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que faz o quê? Maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro que sabe manejar a espada, irmão. Um obreiro que sabe dar uma resposta quando aparece uma mentira. Um obreiro que sabe, né, em um momento de conflito, liberar uma palavra que pacifica a situação. Por quê? Porque ele maneja bem a palavra. No momento onde está tenso, ele consegue mandar uma palavra que vai apaziguar. Ou quando as coisas não estão
no caminho correto, Ele vai mandar uma palavra para endireitar o caminho. Por quê? Porque Ele maneja bem a palavra, Ele maneja bem a Escritura, Ele conhece. Porque lá em Hebreus 4:12 fala que a palavra, ela é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, capaz de separar a alma e espírito. A espada, quando o obreiro que maneja bem lança uma palavra na hora certa, direcionada por Deus, meu irmão, muda. Efésios 6:17 diz que quando vai falar sobre as armaduras, que a espada é o quê? A espada é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos manejar bem a espada. Por quê? Porque nós estamos em um cenário onde nós temos sido atacados, e nós precisamos saber usar a palavra de Deus nesse cenário. Nós temos falado bastante que a nossa percepção para os próximos anos são anos de afronta, irmãos. São anos onde estaremos em guerra. Mas que, como diz a canção de hoje, estamos de pé, permanecemos em pé. Mas a nossa percepção é que a igreja sofrerá tribulação, pressão, lutas, perseguição por manter os olhos na Escritura. Porque a palavra, ela é oposta do que o andar desse mundo. Ela é oposta. Porém, nós iremos andar conforme a verdade, e isso vai trazer sobre a igreja muita afronta. E nós teremos que saber manejar a espada. Todo mundo. Porque aqui nós estamos entre irmãos. Você não vai ter uma afronta aqui. Mas todos nós, quando sair para fora, no trabalho, em casa, vamos necessitar usar a espada. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 4, irmãos. Vamos falar sobre o homem que maneja bem a espada. O homem que é o nosso exemplo, amém? Lucas, capítulo 4. Versículo, a partir do 1. Amém? Texto conhecido sobre a tentação de Jesus. E ele começa lá. Jesus, no versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: o que, igreja? Está escrito. Ponto. Está escrito: não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito. Está escrito. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aleluia. Continuando. Então
o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém? Meu irmão, o diabo foi checar se aquele homem bonito era Jesus, se aquele homem que estava crescendo em graça e estatura era realmente o Messias prometido. Sabe por quê? Porque, irmãos, o diabo ele não é onisciente, Deus é onisciente, amém? Às vezes a gente pensa que o diabo é onisciente, ele não é. E o diabo ele foi checar se aquele judeu de 30 anos era verdadeiramente o Messias. E aí ele começou a fazer perguntas. E as perguntas eram: se és o Filho de Deus. E a gente cantou hoje aqui sobre a manifestação dos filhos de Deus. E a lógica é a mesma. Os filhos de Deus, eles são manifestos conforme a resposta que eles dão ao diabo. Está escrito. Porque os filhos de Deus, os olhos deles estão na Escritura. Não é no que está popular, no que é influência. Está escrito. E o diabo ele foi perguntar para Jesus, e ele foi tentar Jesus passando fome, e ele foi tentar as vontades do corpo de Jesus, perguntando: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde: está escrito, não só de pão viverá o homem. Lá em Mateus vai falar: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo ele vem com propostas, irmãos, super ok, tipo, come. Se você é o Filho de Deus, vai lá, satisfaça a sua fome. Existe uma frase que eu falo muito para Tainá isso. Eu abomino essa frase. Por quê? Porque é uma frase que destrói casamentos, deixam filhos órfãos, que é: você tem que ser feliz. Não, mas você tem que ser feliz. Você merece ser feliz. Meu irmão, não, você tem responsabilidades, você tem... Não, mas você tem que ser feliz. Não é assim? O amor é lindo. É a mesma coisa. Come, você está com fome, vai lá, pode comer. Não é pecado comer. Amém, irmãos? E se a gente não tiver embasado na palavra, a gente vai comer pão. A gente transforma até picanha ali, ou as pedras, faz um churrasco, porque não tem palavra. Se nós não formos pessoas que estão com seus olhos voltados para a palavra, nós vamos comer, vamos transformar pedra em pão, e vamos encher o bucho. Mas os filhos de Deus, eles são manifestos assim, ó. Está escrito. Está escrito. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me edifica. Está escrito, está escrito. E eu vou viver o que está escrito. Eu vou agir conforme está escrito. Eu não vou agir conforme o que parece bonito. Eu não vou agir com o que parece ser ok, permitido. Eu vou agir conforme o que está escrito. É assim que se manifesta um filho de Deus. É assim que manifesta um varão perfeito, uma varoa perfeita. Está escrito. E eu não vou fazer diferente do que está escrito. Oh, Jesus. Aleluia. Se a gente não tiver alimentado da palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. E se nós não tivermos alimentado da palavra,
a gente vai ter fome do pão que o diabo oferece. Ah, Jesus. E aí o diabo continua, né, apresentando ali uma proposta de poder, de grandeza, de uma posição elevada. Se és o Filho de Deus, me adora. E Jesus novamente: está escrito, só a Deus adorarás. Porque está escrito. Eu não vou adorar Mamon, eu não vou adorar o dinheiro. Por quê? Porque está escrito. E o diabo é especialista em fazer essas propostas, irmãos. E por último, o diabo ele vem na última cartada dele, ele fala assim: ah é? Então está escrito. Olha que loucura. Jesus constantemente respondendo: está escrito, e eu não vou fazer diferente. E aí o diabo vem e fala assim: está escrito. Meu Deus do céu, é astuto ou não é, Dan? Ele viu que nenhuma proposta dele, Jesus caía, e Jesus sempre na palavra. E na última ele fala assim: mas está escrito. E Jesus fala assim: mas está escrito. Amém? Porque ele fala, vou pegar o último texto aqui que ele fala aqui. Então levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo e pediu para que Jesus se arremessasse para baixo e fala assim: porque está escrito que os anjos vão te segurar. E Jesus fala: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, o diabo conhece a Bíblia. Amém? O diabo conhece a Bíblia. Tem muita gente que está usando alguns textos fora do contexto para justificar o fato de não ir para a igreja. Isso é exatamente isso. Ah não, mas está escrito. Mas você não vê tudo o restante que está escrito e o contexto no qual está escrito. É usar a palavra para justificar às vezes um pecado. É usar a palavra para muitas vezes não perdoar, não confessar, que nem a gente falou ontem. Ontem a gente falou sobre confessar uns aos outros. E muitas vezes a gente pega uma outra palavra para falar assim: não, eu não preciso me confessar para o meu irmão, só para Deus. Eu só devo satisfação da minha vida para Deus. E o cara monta uma teologia para justificar isso. Amém, irmãos? O diabo ele é astuto, ele conhece a palavra, e às vezes ele vai semear mentiras ou textos fora do contexto em nosso coração, e você vai usar aquilo como um argumento mais verdadeiro do mundo. Oh Jesus, nos dê graça. Mas Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E acaba por ali. Por mais que a palavra diz que Jesus ele foi tentado em muitas outras coisas, e o diabo ele viu que depois disso ele deve ter batido um terror no inferno. Esse é o Messias. Esse verdadeiramente é o Messias. Através da palavra, através da resposta de uma vida firmada em cima da palavra, o diabo falou assim: esse cara é filho de Deus, lascou. E é assim ele tem que olhar para a gente, igreja. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, eu conheço o Dan, eu conheço a Luzia, mas você eu não conheço não. Porque uma pessoa que tem a sua vida baseada na palavra, ela é conhecida no inferno. Porque o inferno ele conhece o Filho de Deus, como ele vive a sua vida conforme a palavra. Porque é muito fácil. Porque todo mundo está vivendo em um ciclo governado pelo príncipe dessa era. O Filho de Deus ele está no caminho oposto. Então é fácil reconhecer. Para o inferno é fácil. Você, opa, esse aqui está na contramão, por quê? Por que esse aqui está na contramão? Porque ele é filho de Deus.
É fácil, irmão. Então, se você está andando na contramão do mundo, fique feliz, porque você está sendo reconhecido como filho e filha de Deus. É muito fácil, só você olhar no seu convívio e ver se você está andando na contramão. É muito simples. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a base de tudo em nossa vida. Vamos abrir, por favor. Vamos ler o texto de Mateus, amém? Mateus 7, 24. Super conhecido o texto, amém? Sobre os dois fundamentos. Mateus 7, versículo 24 até o 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Aleluia. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meu Deus, que texto, né? Que texto. E aqui Jesus está falando sobre dois tipos de pessoas, dois tipos de homens. Os dois estavam empenhados em edificar uma casa. Lá no texto de Lucas, a mesma passagem no texto de Lucas, fala que esse primeiro homem, ele cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ele cavou, fez uma profunda vala e colocou o alicerce sobre uma rocha. E aí, irmão, eu estava indo para o sítio há um tempo atrás com a minha família, e a Tainá colocou um podcast que fala sobre histórias infantis, as histórias que a gente já conhece. E aí estava nesse podcast que começou a contar sobre a história dos 3 porquinhos e do lobo mau. E aí, lá os 3 irmãos, um construiu de palha, o outro de madeira, né? E o outro de alvenaria. O legal é, o irmão mais velho construiu de alvenaria. Amém? Pega o manto aí. O irmão mais velho. E eu fiquei meditando naquilo ali, porque cada tipo de construção vai demandar um tempo. E os irmãos mais novos, eles falavam assim: eu quero curtir, eu quero ter tempo para brincar, né? Eu vou gastar muito tempo construindo se fosse uma casa assim de alvenaria. Mas o irmão mais velho, igreja, ele construiu de alvenaria, uma casa forte, uma casa robusta que levou tempo. E aí eu associei a essa passagem, porque edificar a nossa vida na rocha leva tempo, vai exigir de nós uma devoção nessa construção, vai exigir de nós uma devoção para ouvir a voz de Deus, ler com atenção. Esse dia eu estava falando com a Beth, ela perguntou assim: o que é um devocional de qualidade? Que eu falo bastante. O que é um devocional de qualidade? Eu falo assim:
É um devocional que você não tem pressa. É um devocional onde você senta ali com um caderno e com uma Bíblia e nada vai te apressar em sair daquele lugar. Você vai poder descansar naquele lugar até Deus falar ao teu coração, até a palavra de Deus se tornar viva. Então, esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha, a palavra diz que ele é o homem prudente, que ouve as palavras de Deus e pratica ela. Meus irmãos, o pastor falou semana passada, nós estamos em uma maratona. Não vai ser em um mês que você vai se tornar a pessoa mais firme. É todo dia, dia após dia, sentando aos pés de Jesus e ouvindo a voz dele, como Maria, sem pressa, sentando aos pés deles e ouvindo e aprendendo de Jesus, e sendo corrigido por Jesus, e sendo disciplinado por Jesus. E você vai olhando e fala assim: meu, como eu estou robusto com Jesus, nada vai me abalar, porque é isso que a passagem diz. Meus irmãos, veio chuva, veio ventania, veio um rio sobre os dois homens. É sobre todos que vem. Todo mundo sofreu, os dois aqui sofreu ventania, rio. Mas tinha um que tinha gastado tempo em um relacionamento com aquele que é a palavra. Tinha um que tinha gastado tempo sentado ao pé de Jesus, aprendendo dele. E quando veio a chuva, quando o rio inundou e bateu, e veio, a palavra diz, veio com um ímpeto sobre aquela casa, ela não foi abalada. Oh, meu irmão, que sejamos essa casa, irmãos. Sabe por quê? Porque o vento está aí, a chuva está aí, e tem muita casa que está desmoronando. Tem muita casa que está desmoronando com a sua família ali dentro, irmãos. Filho lá dentro, esposa, e a casa está caindo. Meu irmão, por quê? Porque é uma família que não está firmada na rocha. Porque é uma família que hesitou em gastar sua vida aos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele. E aí quando veio a ventania, a casa cai. Quando o lobo sopra, a casa cai. Amém, meus irmãos? E eu creio que existe um sério risco da gente já entrar nesse período de chuva e de perseguição e de ventania e de dificuldade. Por isso, irmãos, nós temos que estar firmado. E a nossa casa, ela permanecerá. A Tainá falou, o legal é que o irmão mais velho acolheu os irmãos mais novos. Amém? Se a tua casa estiver firmada, a tua casa vai servir de salvação para outras pessoas. Se você estabelecer uma casa firmada na rocha, pessoas poderão se abrigar na sua casa. Olha o de casa em casa aí, irmãos. Vão se abrigar no de casa em casa. Porque há salvação nesse lugar. Porque é a rocha. Porque tem rocha ali, irmãos. Toda quinta-feira, toda sexta-feira, tem pessoas cavando na rocha, sentando aos pés de Jesus. Então vamos se alojar nas casas que estão firmadas na rocha. Vamos para essas casas. Por quê? Porque existe um fundamento firme. Existe um alicerce que nunca será abalado. Meus irmãos, quando vir perseguição, a igreja será o único lugar que haverá salvação.
A solução vai ser igreja. Quando vier a dificuldade, a igreja vai ser uma casa de salvação, vai ser uma arca que as pessoas poderão entrar para ser salva. Amém? Quando vir ventania, quando vir o vento forte, chuva. E talvez, irmãos, pode ser que algumas casas já caíram, assim como dos 2 porquinhos. Irmãos, existe aqui uma casa com alicerce inabalado. Amém? Se a tua casa desmoronou, se a tua família desmoronou, se o seu trabalho desmoronou, se o teu coração está desmoronado, irmãos, existe aqui uma casa que tem um alicerce, que tem um firme fundamento, que nunca se abala. E você pode entrar nessa casa. As portas dessa casa estão abertas. E aqui o vento vai continuar batendo, mas a casa não vai cair. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos que esse homem, ele gastou tempo, ele construiu a sua vida em cima da palavra. E ele ouviu a palavra, ele praticou a palavra, ele se alimentou da palavra, ele viveu da palavra. Está escrito, é assim que vive um filho de Deus. E esse homem fez isso. E foi um processo de tempo, irmãos. Isso que eu quero falar para vocês. Leva tempo. Pare de parar no meio do caminho. Pare de começar uma construção e parar. Pare. Vamos permanecer. Continuar a construção. Vai valer a pena. Aleluia. Deus é bom, né? Então a gente precisa fundamentar. Nós precisamos colocar esse alicerce bem profundo em nossa vida, que é a palavra de Deus. Gastar tempo construindo isso. E eu coloquei aqui, a palavra de Deus, ela é a base de tudo em nossa vida. Como é que eu crio filho? Palavra de Deus. E aí vai vir um diabo e falar assim: não é assim que cria filho, é desse jeito. E você fala assim: não, está escrito, é desse jeito. Mas todo mundo ao seu redor vai falar assim: não é assim que cria filho, está errado. E você fala assim: não, está escrito, é assim que eu vou criar meus filhos. É a palavra que vai criar meus filhos, não é o governo. E tudo vai vir contra você, meu irmão, se você optar em viver a palavra. Tudo. Sua família vai vir contra você. Mas está escrito, não importa o que minha família vai dizer, está escrito. Os seus amigos não vão aceitar, mas você vai falar assim: está escrito. Você tem noção disso, irmãos? Os filhos de Deus, eles vivem o que está escrito. Não importa o que vão achar deles. Vão chamar você de alienado, vão chamar você de maluco. Como nós devemos amar nossas esposas? Está escrito. Efésios. Está escrito. Mas todo mundo no seu trabalho vai agir diferente com a esposa. Não importa, está escrito. E eu vou viver conforme está escrito. Mas eu vou ser perseguido. Está escrito. Como as mulheres devem amar o marido? Está escrito. Como as mulheres devem cuidar dos filhos, da casa? Está escrito. Mas está toda mulherada diferente, irmão. E vai vir uma pressão. Mas está escrito. Ponto.
Mas as coisas mudaram, a palavra está desatualizada. Não, está escrito. E eu vou viver o que está escrito. Não importa o que minhas amigas vão dizer, está escrito. Como nós devemos ser irmãos, está escrito. Está todo mundo passando a perna em todo mundo, não importa, está escrito. Como nós devemos ser igreja, está escrito. Como nós devemos nos relacionar com a sociedade, está escrito. Como nós devemos trabalhar, está escrito. Está escrito. É só a gente viver o que está escrito, igreja, porque está escrito. Deus, Ele já deixou uma palavra, Ele já nos preparou, Ele já deixou um manual de como nós viver como filho de Deus, está escrito. Mas irmãos, o mundo anda totalmente diferente, ele pensa totalmente diferente. E aí Paulo fala assim: não tome o formato do mundo, não vos amoldeis a este século, muda. E aí sabe o que acontece? O Senhor vai, resgata a gente do império das trevas, convence que nós somos pecadores, justifica a nossa vida, a gente passa a vir para a igreja, mas nós não mudamos a cabeça. Nós ainda continuamos pensando igual um ator global. Mesma coisa, né? Como é que eu tenho que viver como esposa, como esposo? Por quê? Porque nós não permitimos que a palavra transforme a nossa vida. Porque nós não permitimos viver o que está escrito. Por quê? Porque a gente não olha para isso aqui. Porque a gente não gasta tempo sentado aos pés de Jesus, ouvindo as palavras dele. E aí a nossa cabeça continua pensando igual a cabeça das pessoas ao nosso redor no trabalho. Eles pensam de uma forma... Por quê? Porque existe o príncipe dessa era cegou o entendimento. Mas irmãos, a palavra de Deus é luz, ela traz clareza, ela tira a cegueira. Amém? Ah, Jesus. Então, meus irmãos, eu já vou finalizar. Vamos levantar já. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que vivem conforme o que está escrito. Nós precisamos de pessoas que vivam a palavra. Não importa o que eles vão sofrer com isso. Então, se você falar assim, eu vou viver somente o que está escrito, você vai sofrer perseguição. Você vai ser bloqueado, cancelado. Você vai. As pessoas ao teu redor não vão aceitar, porque vai ser totalmente diferente. Os seus amigos no trabalho, na escola, não vão aceitar, porque é totalmente diferente. A sua família muitas vezes vão se levantar e falar assim, não, mas está errado isso aí, não é assim, não precisa ser tão certinho assim. E nós somos aqueles aprovados. Fala assim, não, é assim, isso aí é falsificação, isso não é um crente de verdade, isso é um crente falso. Eu vou viver aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Eu não vou viver uma vida falsa de simplesmente ir para uma igreja e achar que está lindo. Eu vou viver uma vida verdadeira de um filho de Deus, uma filha de Deus. Não importa se eu vou ser perseguido, se as pessoas não vão gostar. É tempo, irmão. Quando Jesus fala assim, vocês são luz, essa luz não vai ser, que luz bonita. Não. O povo está na escuridão e quando acender a luz, essa luz vai incomodar. A luz vai incomodar, por quê? Porque estão na escuridão e aquilo incomoda. E quando nós começarmos a viver o que está escrito, nós vamos ser uma luz que vai incomodar.
mas nós também vamos ser um sal, que eles vão entender que aquilo dá sabor, amém? Amém, meus irmãos, que o Senhor levante hoje aqui pessoas que vão manusear a espada, homens, amém, homens que vão pegar na espada, irmão, homens que vão saber manusear a palavra. Quando o diabo se levantar com propostas, você vai se levantar e falar assim: não, está escrito. Homens que vêm orar a palavra. Levante aqui, Jesus, levante aqui. Levante aqui, Jesus, levante aqui. Homens e mulheres que vão viver o que está escrito, Jesus. Faça isso. Faça isso, Jesus. Faça isso, Jesus. E a nossa casa nunca mais cairá, Jesus. A nossa casa nunca cairá, Jesus. Faça isso, Jesus. Faça isso. Firme a nossa vida na palavra, Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer. Não importa. Então reafirme, Jesus. Reafirme coisas que o Senhor já colocou no nosso coração, de que nós devemos mudar, de que nós devemos, ó Deus, viver o que está escrito, e não o que nós achamos bonito, e não o que as pessoas dizem que é legal. Reafirme em nosso coração, Pai, porque nós iremos viver o que está escrito. Nós iremos viver o que está escrito, uma igreja que vive o que está escrito, Pai, uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, Jesus. Faça isso, ó Pai. Faça isso, Jesus. E a nossa casa não será abalada. A nossa família não será abalada. Os nossos filhos não serão abalados, Jesus, porque serão firmados na palavra. Em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda-nos nessa construção, nessa edificação que leva tempo, que é árdua. Ajude-nos, ó Pai, nessa edificação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.